produtor de leite está passando dificuldades, E vem muita. enfrentando um aperto daqueles, né, Nestor? E muito arrochado, né, Mauro? A cadeia do leite vem enfrentando aí um aperto já há um bom tempo, um aperto prolongado, com a indústria pressionando o preço, pagando cada vez menos. E é assunto agora aqui do RCN Notícias, nós estamos recebendo no estúdio o produtor e presidente da Aprolat, que é a Associação dos Produtores de Leite aqui de Aparecida do Taboado, César Júnior, que vai falar pra gente sobre essa realidade, porque muitas vezes o consumidor vai lá no supermercado, né, e vê lá o preço do leite, e aí ele acha que o produtor tá ganhando isso aí também, e essa não é a realidade. E o César Júnior tá aqui com a gente, que é um grande produtor de leite, presidente da associação, para falar sobre isso pra gente. Ô César, qual que é a realidade de vocês, produtores de leite, hoje? Aqui, não aqui no município, mas no país, de uma forma em geral. Bom dia. Bom dia, Nestor. Bom dia, Samuel. Bom dia, Mauro Silva, aos ouvintes da rádio. Nestor, hoje, como você disse, às vezes o consumidor chega na gôndola do mercado e vê aquele preço, né, que é um preço expressivo, e acha que a gente, que é o início da cadeia ali, está hoje tendo margens de lucro, né? E muito pelo contrário. Em específico, esse ano foi um ano ainda que recebemos um golpe ainda mais duro, com essa baixa do preço do leite, numa contramão da coisa, que tivemos uma baixa em momento de seca, de estiagem, né, o que não era de se esperar, né, que era uma coisa atípica no nosso setor. Então, isso pelo contrário, a realidade nossa hoje é totalmente o inverso disso, né? Está muito difícil para se manter na atividade. Em questões, tem dezenas de fatores que não é de hoje, não é desse ano, que já vem acarretando dificuldade para se tocar a pecuária leiteira. Mão de obra, custo caro de insumos, falta de manejo em si. A região, isso não é uma coisa regional, isso hoje é uma situação a nível nacional, né, que vem sendo muito difícil de se tocar. Existem vários fatores, né? A gente, igual eu havia dito, não é só uma coisa em específico, é uma engrenagem de várias coisas que está hoje para mim, que sou produtor há 11 anos, que eu produzo leite. Acho que estamos enfrentando uma crise mais acentuada, uma crise com mais dificuldades para se resolver, uma vez que não temos, né, incentivo nenhum de governo federal. No meu ponto de vista, acho que o principal motivo dessa crise é justamente essa omissão de uma fiscalização do governo, com essa entrada de leite em abundância, em importações que são desleais para nós produtores, né? Hoje, para se falar, o ano passado, de janeiro de 2024 a novembro de 2024, foram importados aí 185 mil toneladas aproximadamente de leite em pó, que isso, sendo processado, chega, né, para o país uma quantidade de 2,2 bilhões de litros de leite. E esse leite, que não é um leite, vamos dizer, que é competitivo em questão de qualidade com o nosso, mas é um leite que a indústria abraça e produz para ter cada vez mais lucro, né, com o produto final. Então, assim, a gente sabe que existe um custo para se processar, para se chegar nos derivados, que seja uma bolacha, que seja um iogurte, que seja um Danone, né, que o leite em si não é o produto final. Em si, ele é uma coisa que é consumido in natura muito pouco. Porém, essas margens de lucro das empresas estão cada vez mais exorbitantes, e isso fica, não digo inversível, não digo uma coisa que é irreversível, vamos dizer, né? Mas fica muito difícil para a gente competir com essa deslealdade. Até mesmo porque os países que introduzem esse leite no país, eles não são produtores dele, que seria hoje os principais importadores, seriam Uruguai e Argentina. Esse leite é produzido geralmente pela Nova Zelândia, Austrália, não são eles que produzem, né? Então, com essa triangulação, com esse favorecimento do governo dessa entrada desse leite no nosso país, fica muito difícil da gente tocar. Para a gente entender assim, então, para o ouvinte entender, o que o César está dizendo, Mauro, é que não tem aliás, existe uma omissão do governo federal em relação à indústria brasileira importando leite de outros países. Por exemplo, ele citou aqui Uruguai e Argentina. Aí as indústrias importam leite desses países, aumenta a oferta aqui dentro do país, e a indústria pressiona o produtor para baixar o preço dele aqui no Brasil. E aí quem sofre é o produtor realmente, né, Mauro? As políticas públicas para a bacia leiteira, elas não estão existindo, na verdade. E aí o produtor realmente, como disse o César,
fica desassistido. No momento em que o país fala em produção, em incentivar a produção, a bacia leiteira está aqui se mostrando ao Brasil, mostrando ao Brasil que é a realidade, ou seja, está faltando o apoio do governo, essa importação aí tem causado mais problemas ainda. E para vocês, César, a classe que eles representam em âmbito nacional, o que tem feito, tem tentado negociar com o governo federal? O governo federal virou as costas, inclusive, para essa mesa de negociações. Como é que está? Mauro Silva, a gente vê, né, acompanha muito em relação de grandes produtores, de grandes núcleos, né, que vão a Brasília, procura, né, uma resposta, um respaldo do governo. O Paraná fez agora decretou uma lei que não se pode, né, vamos dizer, hidratar o leite lá, esse leite em pó lá vão ser barrados, mas é uma coisa, no caso, estadual, né? A nível nacional, o produtor está muito desassistido em relação do governo federal, em relação de incentivo. Poderia-se ter o quê? Um incentivo até mesmo para aumentar o consumo, agregar o leite numa cesta básica, ou fazer alguma coisa que se tornasse atrativo, né, para poder ter mais consumo, e mesmo com essa entrada iria aumentar a demanda, né? Nós não estamos, o Brasil hoje, por mais que muitas pessoas desistem da atividade, o Brasil está aumentando a produção de leite, porque os grandes estão, uma pessoa de 5 mil para ir para 10 mil, está se tornando uma coisa frequente, através de melhoramento genético. Então não está faltando leite, não é isso. Eles não precisam buscar esse leite de fora. O problema é que o governo está colocando esse leite aqui de uma maneira irresponsável, né, que está acarretando o quê? A desistência, porque o leite já vem há muito tempo. Eu volto a falar, tiro leite há 11 anos, mas minha família é produtora de leite desde que nasci. Então é uma coisa assim, você já vem, vamos dizer uma palavra meio, você já vem cambaleando na atividade. E aí mais um golpe desse vai ficando cada vez mais difícil de se tocar. Nestor, né? Inclusive na minha avaliação, o governo está fazendo o inverso, né? Quando tem que proteger o seu produtor, tudo bem, importar faz parte de relação de mercado entre países, às vezes você tem que trazer alguma coisa porque o outro país compra outra mercadoria do Brasil, né? O Brasil exporta, isso é relação de mercado. Mas o que está acontecendo aqui está desproporcional, né? Justamente o que você falou, não protege o produtor. Não protege o produtor, e aí a gente está vendo essa situação. E o mercado lhes exige cada vez mais investimento em genética e tecnologia ainda, né? Com certeza, e a gente, como você falou, Mauro, ninguém está dizendo para fazer um impedimento, impedir que esse leite entre, mas que entre de uma maneira responsável, de uma maneira controlada. O país precisa sim ter mercado, precisa de uma negociação, de barganha com outros países, precisamos de aliados. Não sou político, mas vejo de um ponto de vista já mais partindo em questão empresarial, vamos dizer. Você precisa de ter amigos, você precisa de ter, vamos dizer assim, pessoas que você tenha facilidade para negociar, mas você não pode deixar que essa facilidade prejudique quem gera, porque o leite hoje, a atividade leiteira dentro do país gera de uma maneira direta emprego e renda para mais de 4 milhões de pessoas. Então nós não estamos falando de uma coisa recente, né? Ô César, qual que é o preço do leite hoje? Para você produtor, entrega quanto para o laticínio? Nestor, o mês passado foi acertado no valor de R$ 2,40 livre. Qual foi o valor no ano passado, nesse mesmo período? R$ 2,85, R$ 2,90. Então reduziu do ano passado para esse ano? Reduziu do ano passado para esse ano. R$ 2,40 é o preço que você entrega para o laticínio? Com a intenção de baixa para esse mês, foi o mês passado, né, que a gente entrega para receber no mês posterior. Então, E aí nós fizemos uma pesquisa, então tá aqui um produtor rural, um dos grandes produtores rurais aqui de Aparecida, produtor de leite aqui de Aparecida, que é o César Júnior, presidente da Associação de Produtores de Leite. Ele deu um preço médio aqui pra gente, então, de R$ 2,40 com tendência à queda. Hoje, Nestor, esse preço que eu falei, como a gente não tem um preço tabelado para todos os produtores, isso seria um produtor acima de 1.000 litros. Um produtor de grande volume para a nossa região. Tem produtor que tira menos leite, né, com uma quantidade menor, que está recebendo aí a R$ 1,60. Que absurdo. 1,70. E aí é o seguinte, então ele vende a R$ 1,60 para o laticínio, ele entrega para o laticínio a R$ 1,60. E aí quando você, dona de casa, você consumidor, vai lá na gôndola do supermercado, nós fizemos uma pesquisa aqui hoje em Aparecida, encontramos leite nos supermercados aqui a R$ 6, a R$ 7 e a R$ 9.
e o produtor está recebendo lá R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 2 pelo litro de leite. Isso também, Nestor, que é um fator que eu digo que poderia ter uma fiscalização. Ninguém está dizendo, o dono do mercado, que é a ponta da linha lá, que entrega para a pessoa já consumir, a indústria que industrializa isso, tem custo para poder beneficiar esse leite, para poder produzir. Eles têm sim suas despesas, ninguém está dizendo que eles têm a necessidade de tomar um prejuízo. Mas eu acho tá muito desbalanceado esse lucro para o produtor que está saindo da atividade por questão de a pessoa não sai porque quer. A pessoa sai porque ele não consegue mais manter. Ô César, inclusive tem muito produtor de leite que está optando em não vender mais para o laticínio, né? Aproveitar esse leite e produzir outras coisas. Sim, tem pessoa. Hoje tem muita pessoa que faz o queijo, né? Faz iogurte, faz um produto, vamos dizer, que ele se torna o produtor, né, final. Ele se torna. Mas para o grande produtor, isso é difícil, né? Por Isso exemplo, você, qual que é o volume seu hoje? Hoje eu tiro 1.600 litros. 1.600 litros. Então dá quase, por mês dá 40 e poucos mil. Por mês vai dar 48 mil litros. Quase 50 mil litros por mês. Como que você vai produzir queijo na sua propriedade? Então a gente está falando assim de volumes. E a gente de volume, né? De alto volume. A gente já tem um grande gargalo da mão de obra, né? Para poder, para você extrair esse leite, para você tirar esse leite já é muito difícil. Eu particularmente tenho, graças a Deus, uma boa equipe e consigo produzir esse leite. Mas para você pegar o leite e produzir um outro produto tá muito difícil, principalmente na nossa região, que graças a Deus é uma região que tem Aparecida muito emprego, né? Eu conversei com o Eduardo Santos, não dá tempo da gente trazer a reportagem aqui, amanhã a gente traz essa reportagem com o Eduardo Santos, que é o presidente do Sindicato Rural, o sindicato que está aí para defender, para proteger o produtor rural. E ele dizia o seguinte, eu vou só adiantar aqui, ele disse que o setor está em crise, não está fácil se manter na atividade, e principalmente o que me chamou a atenção, nesse período agora de seca, que o preço deveria aumentar, né? O preço caiu. É uma coisa uma das coisas que mais agravou a situação atual, vamos dizer, o dia de hoje. O que foi muito sentido pela gente, porque o normal seria o quê? O preço retrair conforme aumenta a produção, com as chuvas, que a gente está no início das águas, deu poucas chuvas, mas o capim já saiu, então enfim, o esperado seria que o leite começasse a ter uma retração nesse período, o que não aconteceu. O leite de 5 meses para cá ou mais já vem caindo, e são quedas acentuadas, quedas de 20 centavos, 15, às vezes a gente fala em centavos, porque o leite é calculado nisso. Então a pessoa acha que é pouco, mas quando você faz uma conta no geral, do volume, né? Se torna uma diferença muito grande. Então se o preço já vem em queda na seca, que era para estar mais alto, agora que vem as chuvas, qual que é a expectativa de vocês, produtores? Nestor, a esperança, vamos dizer, né, o que a gente espera é que tenha, né, porque está havendo um manifesto no maior volume, né, tanto que a reportagem aqui hoje é um reflexo disso, né, no país está havendo algumas buscas de uma atenção, né, que eu acho que é mais do que, vamos dizer assim, notória a dificuldade e uma, vamos dizer, obrigação do governo, né, para não poder prejudicar ainda mais. Então acho que a esperança é que haja alguma decisão do governo, né, do governo, uma consciência de uma fiscalização, porque a empresa, eu não estou aqui para criticar as empresas, eles estão no papel dele, mas a empresa não vai querer pagar mais caro se ele pode pagar mais barato. Se você tem um fornecedor, a sua rádio tem um fornecedor que te oferece um material, não digo da mesma qualidade, mas que surte o mesmo efeito, que você vai conseguir produzir com ele mais barato, por que você vai pagar mais caro? Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Puxa, né? Cada um vai buscar o que é favorável e viável economicamente para eles, né? Então a esperança é que o governo tome essa iniciativa, né? Que as pessoas em si hajam a união, que não é fácil, mas que hajam a união dos produtores para trocarem ideias, falarem a mesma língua, para buscar algumas opções, algumas, né, iniciativas para poder a gente se fortalecer. Bom, o grande problema, né, Nestor e César, não é só a geração de empregos que fica comprometida no país, porque o grande produtor vai ter que demitir, né? Vai ter que demitir, não vai ter jeito, do jeito que a situação está indo aí, e no momento de perspectiva positiva não se confirma, né? E é isso aí no orçamento do grande produtor, isso pesa, né? Como você falou, né, César, por questão de volume. Então, além disso, tem a questão também, às vezes, do produto chegar na ponta, chegar para o consumidor, e isso vai acabar acontecendo
dos produtores do Brasil se manifestarem e o país acabar sentindo também a consequência desse manifesto, né, que é no que diz respeito ao produto. Sim, Mauro, mas eu vejo assim, na verdade eu sou um produtor de um bom volume para nossa região. No geral eu sou um médio produtor, vamos dizer, a nível nacional. Isso reflete mais justamente no médio e no pequeno, porque o grande, ele tem uma estrutura, ele querendo ou não, ele consegue, ele tem benefícios, vamos por financeiro, ele consegue um recurso muito mais fácil do que eu, no caso de um pequeno. Eu sou um produtor de um volume bom em Aparecida do Taboado, não menosprezando a nossa região, mas esses produtores que já são grandes, eles vão se manter. Porque a empresa, querendo ou não, no meu leite ou num leite menor, não que ela não dê valor, mas nós ainda não temos, por não ter uma união, a gente não consegue ser significante para ela. Você entendeu? Então, para o pequeno e para o menor, pro médio, eu acho que é mais prejudicial, ainda muito mais prejudicial a crise. Até porque vocês representam uma fatia grande nesse mercado do leite, né? O médio e o pequeno produtor. Sim, sim. César, só para a gente finalizar, qual que é a produção total da bacia leiteira de Aparecida do Taboado? Pastor, hoje, né, vamos dizer, igual falando no início das águas, eu acho que hoje a Aparecida deve estar produzindo aí na faixa aí de 15 mil litros. 15 mil. 15 mil. A Prolat tinha, né, no primeiro momento que fizemos associados, estaria produzindo acima de 10 mil litros. Então, quando, um exemplo, eu na seca produzo praticamente o mesmo leite do que nas águas. Porque o trato, o animal fica fechado, mas no geral, quando é um gado só a pasto, agora que ela dá uma embalada na produção, né? Vamos dizer, um aumento. Então hoje, creio eu, que passa de 15 mil litros, tranquilo. Bom, essa aí é a realidade do produtor de leite no Brasil, não só aqui em Aparecida do Taboado. Conversamos aqui com o César Júnior, que é um grande produtor aqui do nosso município e presidente da Associação dos Produtores de Leite de Aparecida do Taboado, a Prolat. E só para finalizar, o recado que o Eduardo Sanches, presidente do Sindicato Rural, deixou foi que para o produtor segurar os custos da porteira para dentro, para tentar se manter na atividade, porque tem muita gente já deixando a atividade, né, César? Sim, Nestor, é um ponto de vista pessoal meu, né? Eu acho que a gente tem que fazer justamente como o nosso presidente disse, a gente tem que administrar da porteira para dentro, porque nós estamos falando de uma atividade que ela é cíclica, né? Ela tem seus ciclos, tá sim no momento de uma crise muito forte, mas ela vai, dias melhores virão. A gente tem que ser realista, mas a gente tem que manter um otimismo e pensar o que a gente não pode, existem custos que podemos deixar de fazer. Uma benfeitoria, uma forma num pasto, mas em si a gente não pode deixar de dar uma assistência, uma manutenção no nosso gado para poder, quando lá na frente o momento bom chegar, né, que a gente espera isso, a gente está preparado para poder, vamos dizer, amenizar esse prejuízo do dia de hoje. Tá certo. César, obrigado pela sua participação e boa sorte para todos nós aí. Obrigado, Nestor, obrigado pela oportunidade, obrigado, Mauro, Samuel, a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde a todos aí. RCN Notícias Cultura FM.